Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, esse 15º domingo do tempo comum, desejando que você hoje faça uma verdadeira experiência da ressurreição. Sinta a presença de Cristo vivo em sua vida e transmita também aos outros essa experiência. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 10 de julho, meu irmão, minha irmã, esse dia do Senhor, neste 15º domingo do tempo comum, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 25 a 37. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou no lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho
nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste dia do Senhor este Santo Evangelho que mostra esse encontro de Jesus com o mestre da lei, que tentava pegar Jesus numa armadilha, colocar Jesus em dificuldade, tentava ver se Jesus realmente conhecia a Escritura, a lei de Moisés. Por isso, a pergunta fundamental é essa: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus responde a esta pergunta com 2 outras perguntas. O que está escrito na lei? E como lês? São 2 perguntas distintas. A primeira, o que está escrito na lei? Quer dizer, quais são os mandamentos? O que dizem os mandamentos? E a segunda, como lês? Ou seja, qual é a convicção que você tem dos mandamentos? Qual é a certeza que você tem dos mandamentos? Porque uma coisa, meu irmão, é nós sabermos de cor os mandamentos da lei de Deus, conhecermos cada um deles. Outra coisa é termos convicção de cada um e realmente o colocarmos na nossa vida. Por isso, Jesus, ao fazer essas perguntas, tira a resposta do mestre da lei. Os mandamentos são esses, na lei está lá: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E também amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus diz: ótimo, vai lá e coloca em prática isso. Ao que ele diz: e quem é o meu próximo? Na concepção de um judeu, o próximo é aquele que pratica a lei de Moisés. É aquele que segue as mesmas orientações dos judeus. Então, para um judeu, o próximo só pode ser um outro judeu, que comunga dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas convicções, da sua escritura. E Jesus conta aquela belíssima parábola do samaritano, do bom samaritano. Um homem caiu nas mãos dos salteadores, ficou quase morto. Passou por ali um sacerdote, conterrâneo daquele homem, da mesma religião que ele. Passou adiante, não fez nada. Depois passou um levita,
aquele que cantava lá no templo, também da terra dele, da mesma religião que ele, passou, não fez nada. Por fim passou um samaritano, inimigo dele. Samaritanos e judeus não passam na mesma estrada, não passam na mesma calçada. Os judeus dizem que só deve adorar a Deus em Jerusalém. Os samaritanos dizem, não, foi aqui nesse monte que Deus deu o poço a Jacó e é aqui que nós devemos adorar. O judeu acusa o samaritano de ser gente misturada, que se misturou no passado com os povos pagãos. E assim, um judeu entende que se chegar perto de um samaritano, vai ficar poluído, impuro. Pois bem, foi justamente um samaritano que sentiu compaixão daquele judeu, cuidou dele e ainda deixou dinheiro para que cuidassem dele na hospedaria. E Jesus pergunta para aquele mestre da lei, quem foi o próximo daquele judeu que caiu na mão dos assaltantes? Ao que ele respondeu, quem teve misericórdia. Jesus diz, então vai, faz a mesma coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você até agora mostrou que conhece muito bem a Bíblia, que sabe decora os mandamentos, mas até agora você não tinha convicção dos mandamentos. Você não sabia o que significa ser próximo. Mas nesse momento você aprendeu. Nesse momento você entendeu que seguir os mandamentos é não fazer acepção de pessoas, é não achar-se melhor do que os outros e conseguir enxergar no outro, no mais indigente que seja, o rosto de Deus. Então vai e faz a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, esse é o grande ensinamento de Jesus. Colocando sob o mesmo peso o amor a Deus e o amor ao próximo. Compreendendo que o nosso próximo é todo aquele que necessita da nossa solidariedade, da nossa presença, do nosso socorro, da nossa palavra, que necessita daquilo que podemos oferecer de mais genuíno de nós, para ajudá-lo, para socorrê-lo. Que Jesus nos ajude, então, a compreender quem é o nosso próximo, e não somente conhecermos os mandamentos, mas nos tornar cada vez mais convictos deles, colocando-os em prática. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dá.